Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 2, de 1 a 8 e Lucas 2, de 21 a 40, e corresponde à semana 5 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Nascimento de Jesus, parte 2. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 2, de 1 a 8. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor dentre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Lucas 2, de 21 a 40. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus recebeu seu nome por ocasião da circuncisão, ao 8º dia de vida, como era costume entre os judeus. Além desta cerimônia, de acordo com a lei de Moisés, depois de dar à luz um filho, a mãe deveria esperar 40 dias para então ir ao templo oferecer sacrifício de purificação. Se não pudesse comprar um cordeiro e uma rolinha ou pombinho, seriam aceitáveis 2 rolinhas ou pombinhos. Completando-se esse período de 40 dias, José e Maria saíram de Belém e levaram Jesus para ser apresentado no templo de Jerusalém. Belém e Jerusalém distavam apenas 9 a 10 quilômetros uma da outra. Pela lei de Moisés, os primogênitos machos dos seres humanos e dos animais seriam dedicados ao Senhor. Os animais deveriam ser sacrificados, mas os seres humanos serviriam a Deus ao longo de toda a sua vida.
Essa prescrição cerimonial tinha como objetivo lembrar ao povo de Israel, geração após geração, que Deus o resgatara do Egito, matando os primogênitos dos egípcios e poupando os primeiros filhos de cada família do povo hebreu. Um homem devoto e temente a Deus, chamado Simeão, que residia em Jerusalém, recebera uma revelação do Espírito Santo de que não morreria sem antes ver o Messias. No templo, ao deparar-se com o menino Jesus, entoou o cântico profético que lemos em Lucas 2, de 29 a 32, chamado Nunc Dimittis, as primeiras palavras da tradução da Vulgata Latina, agora despede. Neste cântico, Simeão predisse que Jesus seria luz tanto a Israel quanto aos gentios, enfatizando o caráter universal da salvação trazida por Deus. José e Maria se admiravam por tudo o que estava sendo dito. Em Lucas 2,34, Simeão profetizou que, por meio de sua vida e obra, Jesus promoveria a queda de alguns indivíduos e levantamento de outros. Simeão também antecipou que Maria seria uma mãe sofredora, testemunha ocular da crucificação de Jesus, como se uma espada atravessasse sua alma ao vê-lo morrendo. A seguir, Lucas relata o contato do menino Jesus com outra figura conhecida pelos frequentadores do templo, a profetisa Ana. Ana vivera casada por pouco tempo quando seu marido faleceu. No momento da narrativa, ela contava com 84 anos de idade. Para Lucas, estes detalhes são importantes como forma de identificação aos primeiros leitores, já que Ana certamente era conhecida de todos os que iam ao templo de Jerusalém, pois dedicava-se diariamente ao jejum e à oração durante todos os anos de sua viuvez. Naquele dia, Ana chegou ao templo de Jerusalém no mesmo momento da apresentação de Jesus, testemunhando o cântico profético de Simeão e continuando a partir dele a bendizer o menino a todos os presentes. José e Maria cumpriram todas as exigências da lei de Moisés e então, provavelmente, retornaram a Belém para que tentassem ali fixar residência. Algum tempo depois que Jesus nasceu, alguns magos ou astrólogos do Oriente, movidos pela visualização de um corpo celestial diferente no céu, viajaram a Jerusalém. Acreditando o aparecimento desta nova estrela ao nascimento do rei dos judeus, os magos se dirigiram ao palácio do rei Herodes, achando que ali encontrariam a nova figura monárquica. Embora a naturalidade com que Mateus correlaciona o surgimento de uma figura estelar ao nascimento de uma grande personalidade pareça estranha aos nossos olhos pós-modernos, leitores do primeiro século, gregos ou judeus, não se surpreenderiam ao lerem acerca de uma nova estrela anunciando o nascimento de Jesus. Com efeito, entre os judeus, muitos rabinos personificavam a expectativa messiânica numa estrela, tomando como referência a passagem de Números 24:17, que diz assim: Eu vejo, mas não agora. Eu a avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Temendo perder o trono para este recém-nascido rei dos judeus, Herodes reuniu diversos sacerdotes e escribas do povo judeu para saber onde deveria nascer o Messias esperado. Os religiosos reconheceram na passagem de Miqueias 5:2 que o Messias deveria nascer em Belém Efrata, naqueles dias chamada Belém da Judéia. Diante disso, Herodes chamou os magos que o haviam procurado, informando-lhes o provável local de nascimento do Messias e inquirindo-lhes acerca da época exata de aparecimento da estrela a que se referiram, pretendendo com isso determinar a idade da criança. Alegando o suposto desejo de também adorar ao novo rei, Herodes pediu que os magos retornassem a Jerusalém para confirmarem o local exato em que o menino estava. Aplicação prática. O contexto original da passagem de Números 24:17, que faz menção à metáfora da estrela referindo-se ao Messias, remonta à conquista da terra de Canaã pelo povo hebreu, que tinha saído do Egito. Havia um profeta chamado Balaão que, apesar de conhecedor dos princípios de Deus, aceitou o suborno do rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar a Israel, a fim de que os moabitas supostamente pudessem derrotá-lo, conforme as crenças supersticiosas da época. Após uma intervenção sobrenatural, o profeta finalmente foi convencido a obedecer ao Senhor e a profetizar a verdade, que Israel sairia vitorioso sobre Moabe e não o oposto. Em Mateus 2, vemos em Jesus o cumprimento da profecia de Balaão. Entretanto, um aparente contrassenso surge pela análise desse texto.
A vitória descrita no livro de Números é violenta e parece aludir a um confronto entre nações, Israel e Moabe, ao passo que a vida e a obra de Jesus Cristo ocorreram em completa paz, abrindo a possibilidade de aproximação a Deus igualmente a todos os povos. Como conciliar essas duas interpretações? Anthony Roekimm, em sua obra Bíblia e o Futuro, ensina-nos sobre o importante conceito da perspectiva profética, muito frequente no Antigo Testamento, por meio do qual, numa única visão, um profeta cita como acontecendo conjuntamente eventos que de fato estão separados um do outro por milhares de anos. O versículo de Números 24:17 é um exemplo desta perspectiva profética, uma vez que prenuncia tanto a derrota da nação de Moabe por Israel, narrada em 2 Reis capítulo 3, quanto o nascimento do Messias, a estrela surgida de Jacó, isto é, do povo judeu. Reflitamos agora acerca do teor do cântico de Simeão. Conforme suas predições, Jesus dividiu a história e os corações dos homens. Para aqueles que pela fé recebem-no em arrependimento genuíno de pecados, ele é fonte de vida, conferindo propósito à existência, a ponto de nossa própria vida não ter valor a não ser quando entregue a ele. Assim aconteceu com muitos pecadores e párias da sociedade naqueles tempos e tem ocorrido até os dias de hoje. Contudo, ao mesmo tempo em que se mostrou paciente com indivíduos, Jesus foi extremamente intolerante com instituições religiosas. Confrontava os preconceitos dos fariseus e saduceus, expondo-os a contradições, desafiava as convenções e condenava a lei pela lei, isto é, o cumprimento arbitrário de interpretações humanas do Talmud, da Torá, que desconsideravam seus princípios. É fácil perceber porque essas autoridades foram prontas a condená-lo à morte. Trazendo da mente para o coração. Senhor, neste momento, quero entregar meus pensamentos à sua presença e concentrar meu coração em seus atributos. Quero pensar em quem é o Senhor, em como sua grandeza tornou-se íntima de mim através de Jesus Cristo. Sou grato porque posso dirigir-me diretamente ao Senhor pela oração. Respiro profundamente. O ar úmido da manhã entremeado às plantas do jardim simboliza seu refrigério. As incursões de meus pulmões fazem-me grato pelo dom da vida que o Senhor concede a mim mais esta manhã. Sinto-me pleno de propósitos e alimentado por sua palavra. Vislumbro o voo dos pássaros, suas cores e cantos, bem como as nuances do céu matinal, e isso me faz louvar sua grandiosidade e cuidado na criação. Posso ver ao longe alguns poucos transeuntes que caminham pela rua, desapressados nesta manhã de domingo, e reflito sobre sua onisciência, pois o Senhor conhece os corações de todos. Fecho os olhos. Pouco a pouco, a escuridão vai se tornando mais intensa, e à medida que me desligo dos estímulos exteriores, sinto como se eu pudesse entrar mais profundamente em minha própria alma. Reflito sobre meus defeitos e qualidades. Detecto meus pecados mediante a ação do seu Espírito Santo em minha consciência. Listando-os, peço ao Senhor que me perdoe, com o desejo sincero de não reincidir neles. Um sentimento de liberdade e gratidão pelo perdão oferecido pelo Senhor invade plenamente meu ser. Abro meus olhos. O dia parece ainda mais claro e o céu estrelado de ontem ficou apenas na memória. Com meu pensamento pós-moderno sobrevém à minha mente a imensidão do universo. Meu raciocínio cartesiano não anui ao modo de pensar daqueles astrólogos que visitaram o menino Jesus, mas reflito um momento acerca do relato bíblico. Se o Deus que criou todas estas coisas que agora contemplo teve tanta iniciativa e criatividade, por que não haveria de homenagear ao Deus Filho recém-nascido no mundo com uma nova estrela? E aquele, de fato, foi o mais valioso presente que Jesus ganharia. Ouro, incenso e mirra não teriam para ele valor algum, pois seria homem simples do campo, trabalhador braçal na carpintaria de José, companheiro dos pobres e necessitados. Seria nazareno desprezado, homem de dores, servo sofredor. Viveria como homem, agiria como Deus, morreria como ser humano comum e ressuscitaria pelo poder que lhe fora conferido mediante uma vida de obediência incondicional. Obrigado, Senhor, por ter se tornado bebê por nós.
Obrigado por sua missão concluída, que nos abre a possibilidade de vivermos eternamente ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 2, de 1 a 8 e Lucas 2, de 21 a 40, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. Quais foram os rituais cerimoniais da Torá, a lei de Moisés, que José e Maria cumpriram por causa do nascimento de Jesus? Terça-feira. Qual o conteúdo do cântico profético de Simeão? A quem a vida e a obra de Jesus derrubariam e a quem levantariam? Quarta-feira. Embora a correlação entre o surgimento de uma nova estrela e o nascimento de uma personalidade de destaque pareça-nos estranha, qual era a concepção vigente entre judeus e gregos do primeiro século a este respeito? Quinta-feira. Explique como o texto bíblico de Números 24:17 foi cumprido, com base no conceito da perspectiva profética apresentado pelo autor Anthony Hoekema em seu livro A Bíblia e o Futuro. Sexta-feira. Jesus nos obriga a defrontar-nos com o nosso próprio eu. Ele nos oferece uma concepção realista de quem somos. A forma como reagimos a isso determinará nossa queda ou nosso levantamento. Qual tem sido sua reação à vida, morte e ressurreição de Jesus? Que mudanças em seu caráter têm sido perenes e quais ainda deixam a desejar? Sábado. Quais as implicações práticas dos textos de Mateus 2, de 1 a 8 e Lucas 2, de 21 a 40 para a sua vida?